Pessoal, vamos começar com a questão do patrocinador. A gente, em diversas lives, né, quando a gente questiona dentro de um projeto de transformação de processos, né, qual que era o item que pegava mais, etc, etc. Muitos diziam que era questão cultural, é claro, né? E eu me lembro alguém falando do patrocínio e assim, não é porque é óbvio que tem que deixar de lado. Porque você começar um projeto de processo sem o patrocínio da alta administração, você está fazendo escondido, é isso? Então, vamos discutir aqui sobre essa questão do patrocínio dentro de um projeto de transformação de processos. Christian, começa com você. Sim. Elencamos todos esses tópicos, né? Todos eles são relevantes e, como o programa diz aqui, são dicas, né? Não é uma palestra, a gente não vai conseguir dar o aprofundamento, mas a gente está à disposição aqui. O patrocínio, nós usamos uma metodologia que tem uma base da Hamler-Braid, que é uma das primeiras metodologias de gestão de processos, e esse tema do patrocínio é um tema que, às vezes, a gente descuida num projeto, né? E a gente se descuidando nesse tema, diversos outros que vêm à frente, a questão do cronograma, né, dos aceites, isso pode ser ficar mais complicado. Então, é importante, principalmente projetos de média e grande complexidade, né? O Dácio falou em projetos de transformação, por exemplo, é um caso. É muito importante a gente ter o patrocínio da alta direção. A gente não precisa que todos os diretores estejam envolvidos, mas é importante que a gente tenha um patrocinador neste nível da alta direção, né, da diretoria. Né? Essa é a minha convicção, faz parte da minha experiência. Então, nesse caso, né, do patrocínio, é muito importante que desde o início do projeto, né, e aí já entrando no segundo tópico, a gente tenha com o patrocinador esse alinhamento de todas as expectativas em relação ao projeto. Né, entender bem os requisitos do cliente, o que a gente está pedindo, o que é necessário a gente fazer, né, porque o patrocínio é que vai abrir as portas, né, quando a gente precisa entrar em outra diretoria, né, quando a gente precisa ter a alocação das pessoas certas. Né, então, se a gente está tratando uma transformação no processo de compras, por exemplo, a gente não pode ficar num nível só de um coordenador de compras. A gente precisa, e às vezes a gente não tem o diretor de compras, mas tem o diretor administrativo financeiro, ele que é o chefe, né, do gerente de compras, do coordenador. A gente precisa ir até ele para que ele garanta o patrocínio, para que ele garanta os recursos, né, para que ele garanta o alinhamento com os outros diretores, com o presidente, eventualmente. A gente tem casos que até o presidente fica envolvido e entra num kickoff. Então, esse item do patrocínio, ele é um dos itens fundamentais, né, e que muitas vezes a gente não pode esquecer, né? Muitas vezes a gente, se deixar de lado esse tema, é um dos riscos, né, de o projeto não chegar bem até o final. Tem uma coisa muito importante em relação a isso, que a gente, num projeto de processos, a gente acaba envolvendo muitas pessoas, muitas áreas, né? A gente permeia por toda a instituição praticamente. E é importante a gente, nesse tópico do patrocínio, de envolver essas pessoas, a gente identificar também os formadores de opinião. Não é somente, muitas vezes não é somente o diretor, o presidente que vai garantir o patrocínio. Né? Não o patrocínio formal, não é o patrocínio formal da cartilha, do que está no livro. Mas a gente pensando desses formadores de opinião, a gente consegue, muitas vezes, ganhar um alinhado em vez de uma pessoa que vai ser contra o projeto. E isso é muito importante a gente tratar, né, desde o início do projeto, desde o começo, né, identificar essas pessoas, as pessoas que são respeitadas na instituição, que são seguidas na instituição, né? Não necessariamente um diretor, um presidente, com certeza esses também, por óbvio, né, que é o óbvio, ninguém vai fazer nada escondido na empresa, mas é claro que tem também essas questões, né, desse patrocínio. A gente tem que garantir o patrocínio, garantir que essas pessoas elas estejam dentro do projeto, para comprar pelo projeto, porque o tambor muitas vezes vai ser batido. É quando ser batido, né, a favor do projeto, não contra nos corredores das instituições.
Maurício, o que você traz aí de complemento? O patrocínio, né, é uma questão assim que todo projeto pode começar sem patrocínio. Todo projeto pode começar sem patrocínio, mas nenhum vai acabar sem patrocínio. Isso é certeza absoluta. Se você não tem alguém que está realmente na alta gestão, influenciando para que o teu projeto siga numa batida boa, né? E isso inclui também, como o Thomas falou, pessoas influentes dentro da empresa, que às vezes tem um gerente que é influente, um diretor que é influente dentro da empresa, né? Isso leva a um projeto mal regulado, né? Um projeto que dificilmente vai chegar no fim. E isso vale tanto se for um projeto tradicional, que você sabe o fim dele, como um projeto ágil, que você não sabe o fim. Se você não tiver uma pessoa ali forte, que realmente acredita no objetivo do projeto, você realmente não está fadado ao sucesso nesse projeto. Dificilmente vai ser sucesso. Mas também não quer dizer que você tem que começar um projeto sabendo o patrocínio, sabendo quem você vai buscar. Muitas vezes você pode começar um projeto, você tem uma ideia na sua empresa, você pode estruturar esse projeto de uma forma basilar, né, sem saber os detalhes, e vender isso para um patrocinador, né? Às vezes não é a primeira pessoa, o primeiro diretor que vai comprar a ideia, mas às vezes um segundo, um terceiro vão comprar. Inclusive, talvez tenha algum que não compre, até jogue contra o teu projeto, mas isso faz parte, né? Mas o importante é ter pelo menos uma pessoa, e quantas mais, melhor, que apoie esse projeto. Uhum.